O foguete Starship da SpaceX explodiu minutos depois de decolar de uma base de lançamento no Texas. A missão teste sem tripulação foi reagendada para hoje, depois de falhas no lançamento no início da semana. Mas a aeronave explodiu logo depois da decolagem e não conseguiu atingir a órbita. A SpaceX afirmou que agora vai se preparar para um outro voo teste no futuro. Considerado o foguete mais potente do mundo, o Starship foi projetado para realizar viagens para a Lua e Marte. A NASA escolheu a aeronave para levar astronautas ao satélite natural da Terra no final de 2025. Mesmo com a explosão, muitos dados foram coletados hoje e vão ajudar o programa espacial. Pensando nisso, claro, a gente convidou o Otton Cabo-Winter, ele que é coordenador do Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia da Unesp, que vai explicar esse avanço na exploração espacial. Otton, tem uma polêmica aí, se esse foguete teria realmente explodido ou se ele foi detonado, haja vista que perceberam que houve algum erro para que os destroços, enfim, não atingissem um campo maior. O que a gente pode dizer sobre isso? Boa tarde. Então, primeiramente, boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Heródoto. Eu acredito que ele foi detonado, né? Primeiro, fazer uma colocação, né? Quer dizer, parte do plano é teste. A ideia é que ele ia ser destruído no final de qualquer maneira. A ideia é que ele fosse lançado, atingisse uma certa altitude, coisa da ordem de 100 km de altitude. Ele daria uma volta ao redor da Terra, em aproximadamente 1h30, e reentrasse na atmosfera, e aí ele seria perdido. Então, o fato de perder ele é algo natural, isso faz parte do processo. Eu vejo que foi um sucesso o lançamento, né? A gente tem aí, é um fenômeno esse foguete, né? É o maior foguete da história. Então, você tem 120 metros ali, praticamente de puro combustível, de propelente. Então, você controlar um foguete desse é algo, assim, altamente complexo. E foi um sucesso. Ele atingiu uma boa altitude, né? Ele tinha mais ou menos 2 minutos e meio para fazer a queima de combustível do lançador e depois desacoplar do lançador. Aparentemente, a queima ocorreu tudo bem e no momento de desacoplar, quando estava no final da queima, ia desacoplar para daí sim o foguete principal, né, o Starship, continuar a viagem, é que houve problema. Aparentemente, de uma maneira muito simplista, né, parece que o problema foi exatamente nesse final da queima do propelente e na desconexão, separação desses dois módulos, né? A parte de baixo com o foguete, o lançador da espaçoonave propriamente dita. E não ocorrendo isso, aí sim ele perde controle, eles não conseguem controlar, então se a gente vê o lançamento, né? Ocorre tudo bem, aí chega, depois de 2 minutos, 3 minutos, que era para ocorrer esse desacoplamento, ele começa a andar em pirueta, ele começa a andar e perde controle. E aí nesse momento, né, você coleta informações o tempo todo, mas chega um momento que você tem que realmente interromper, porque ele pode apontar em direção à Terra e retornar. Então você tem que realmente controlar enquanto está lá em cima. Você, muito provavelmente, pode ter sido uma explosão natural, mas muito provavelmente deve ter sido detonado porque ele ficou andando algum tempo ali em círculo. Aquele tempo ali foi o tempo da decisão de, perdemos o foguete. Professor, eu sou do tempo que toda vez que falava em lançamento de foguete, se falava da NASA e se falava lá de Cabo Canaveral, Cabo Kennedy, o espaço, etc. E agora estamos falando do Texas e estamos falando de uma empresa chamada SpaceX. O que acontece? Nós estamos saindo da área estatal para uma área de investimento privado da corrida espacial? Sim, a gente vive um momento novo, né? Essa área espacial, ela demanda muito recurso, né? Então, ela começou e até agora, por exemplo, na Europa, Japão, China, Rússia, ela é estatal, né? Totalmente estatal. Mas isso, você tem restrições, né? Nos Estados Unidos, eles preferiram, a partir de um determinado momento, quando tinham grandes investidores que tinham interesse em investir nessa área, então a NASA deixou de investir nessa questão, por exemplo, de lançadores, né? Já faz tempo que a NASA não investe em lançadores, ela diretamente, e aí ela passou a depender, por exemplo, dos foguetes lançadores russos, né?
E nesse ínterim é que entraram em campo as empresas, né? Tem pelo menos 3 ou 4 grandes empresas que estão investindo nessa área. E aí é realmente uma empresa privada, o local de lançamento, né? É privado, é dessa empresa, né? No sul do Texas. Então, a gente está vivendo um novo momento. Mas isso eu diria assim que é um pouco parcial. Seria NASA, Estados Unidos. Se a gente pensar Rússia, China, Japão e mesmo a Europa, né, ainda continua tudo estatal. Então, é um movimento, a NASA, sem dúvida, é a grande potência, né, na área espacial, então esse movimento é forte nos Estados Unidos, mas não é global. Tom, a gente tem agora alguns analistas vendo essas imagens, né, fazendo uma análise aí de como foi esse lançamento, acompanhando tudo. E aí também, além dessa especulação aí, foi detonado ou foi uma explosão? Agora tem uma questão inicial que diz o seguinte, que as imagens indicariam que alguns propulsores já estariam apagados no começo do lançamento. A gente pode sugerir que, de fato, ele já foi para o espaço com algum tipo de problema? Então, como esse tipo de ciência, de tecnologia, de lançamento de foguetes é altamente sensível, complexo, né? Então, o propulsor desse grande foguete, ele é composto por 33 motores, cada um deles muito potentes, né? E, de fato, numa das imagens, se a gente observar, numa das imagens durante o lançamento, a gente vê a base do foguete e a gente vê só 28 deles acesos, né? Isso no final, quando está praticamente desligado. Pode ser que outros não tivessem funcionado, mas isso, digamos assim, não é um problema principal. Ele já prevê isso, você ter alguns deles que não funcionem, eventualmente, e mesmo assim a coisa continua, o foguete ele consegue controlar e continuar. Obviamente tem um limite. Se muitos deles falharem, aí você tem um problema. Então, eu também identifiquei isso, né, de alguns deles não estarem ligados, mas quando já eram para estar desligados, né? Então, quer dizer, no final. Então, pode ser só uma impressão, pode ser que alguns de fato não funcionaram, mas eu creio que esse não é o problema. Porque se esse fosse o problema realmente, o lançamento não funcionaria. O lançamento funcionou muito bem. A gente vê que ele sobe de uma maneira bem suave, né? Tem uma das imagens, né, durante o vídeo, quando a gente assiste, parece que ele está chacoalhando, mas aquilo ali é feito devido à atmosfera e do gás que tem ali em volta dele. Então ele sobe, ele segue muito suave, até lá em cima. Então eu creio que esse problema dos motores não deve ter afetado isso. Eu creio que o problema seja na desconexão realmente, na separação dele do foguete, o lançador, né? São duas partes, essa parte branca e a parte preta. Nessa desconexão é que realmente não conseguiram fazer isso de maneira, no momento certo, porque se ela atrasou um pouco, tudo bem, 5, 10, 15 segundos, passou de um determinado momento, isso já afeta o movimento dele. E aí você repor ele, trazer ele de volta, é muito difícil de controlar. Então, eu de novo, é um chute, né? Porque você precisa de muita análise, não é uma coisa simples. Mas eu não acredito que sejam os motores que alguns falharam, mas isso não deve ter sido o problema em si. Professor Alton, muito obrigado por estar com a gente aqui no Conexão, falando sobre esse assunto que o mundo inteiro ficou de olho nesta quinta-feira. É claro que, apesar de ter sido um sucesso, né, tem o prejuízo financeiro, né? Afinal, a espaçonave, enfim, foi detonada. E aí estão dizendo que o Elon Musk está triste, perdeu quase 10 bilhões de reais por conta disso aí. Dinheiro que ele recupera rapidamente, com certeza. Professor, obrigado. Até uma próxima aqui no Conexão. Obrigado, foi um prazer. Até mais.